Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora vamos dar seguimento, né? Nessa é a nossa aula 2. Agora, nessa aula de hoje, nós já podemos adentrar no texto da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte, porque na aula anterior, com o objetivo, né, de abranger todo o público-alvo, todos os públicos-alvo do nosso concurso, eu passei para vocês uma base, né, da Constituição, do que é a Constituição Federal, né, dos poderes, dos três poderes, os três âmbitos dos poderes. E rapidamente eu vou só, num plano hierárquico, falar para vocês como funciona a posição da lei orgânica no nosso ordenamento jurídico. Sabemos que a Constituição Federal é a nossa lei maior, é a lei suprema do nosso ordenamento jurídico, certo? Do ordenamento jurídico vigente no nosso país, no Brasil. A Constituição Federal pressupõe qual a ideia? Constituição Federal pressupõe hierarquia. Se a Constituição Federal pressupõe hierarquia, num plano vertical, numa hierarquia, né? Vertical, como que isso ficaria distribuído? Sabendo-se que a República Federativa do Brasil, que é o nosso país, o Brasil, é composta pela união indissolúvel dos estados e municípios, Constituição Federal vigente, lei federal, lei nacional, é a lei suprema. Constituição Federal é a Constituição vigente, né, para o país, para o nosso país, que é o Brasil. Se o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados e municípios, os estados, né, têm constituições também. Só que no plano dos estados, né, que é Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, num plano dos estados, a Constituição dos estados não chama Constituição Federal. A Constituição dos estados chama-se Constituição Estadual. Isso significa dizer, pessoal, que Minas Gerais tem a sua Constituição Estadual, que é a Constituição Estadual de Minas Gerais. O Rio de Janeiro tem a sua Constituição Estadual. São Paulo tem a sua Constituição Estadual. E assim sucessivamente. Então, no plano hierárquico, como eu falei, ficaria a Constituição Federal, as constituições estaduais, que é a constituição de cada estado membro, cada ente, né, federativo, e dentro dos estados, qual figura que nós temos? Os municípios. E os municípios não possuem constituição municipal, e sim lei orgânica do município, seja ele qual for. Qual que é a de Belo Horizonte? Lei orgânica do município de Belo Horizonte. Qual vai ser a lei orgânica de Santa Luzia, por exemplo? Lei orgânica do município de Santa Luzia. E assim sucessivamente. Então, essa é a posição da lei orgânica numa hierarquia. Falando num plano hierárquico, como esse que eu falei, essa seria a posição do objeto do nosso estudo, que é a lei orgânica do município de Belo Horizonte. E dito isso, podemos adentrar finalmente no texto da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte. Vamos lá, peguem aí o texto da lei. Peguem aqui no link, cliquem aqui no link aqui embaixo. Ao clicar no link, será disponibilizado para vocês esse texto aqui que eu vou ler. Vai ser disponibilizado o texto integral da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte. Então, cliquem aí no link. Vamos começar o texto da lei orgânica, ok? Lei Orgânica do município de Belo Horizonte. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O município de Belo Horizonte integra, com autonomia político-administrativa, a República Federativa do Brasil e o Estado de Minas Gerais. Então, aqui, né, uma coisa bem óbvia. O que o município de Belo Horizonte, o que esse artigo está nos mostrando? Está nos mostrando que o município, ele integra a República Federativa do Brasil, que é o Brasil, né? Nosso país é o Brasil, e o Estado de Minas Gerais, ok? Parágrafo único.
O município se organiza e se rege por esta lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios constitucionais da República e do Estado. Então, o município se organiza e se rege por essa lei orgânica e como observados os princípios constitucionais e os princípios, constitucionais da República Federativa do Brasil e constitucionais do Estado de Minas Gerais, tá? Quando a gente fala, pessoal, aqui no artigo 1º, autonomia político-administrativa, é a autonomia que cada ente federado tem para exercer o seu governo, a sua administração e a sua legislação. É uma ideia de autogoverno e auto-organização e auto-administração. Todos os entes federados, sejam os estados ou os municípios, têm essa autonomia. Isso que significa dizer autonomia político-administrativa, ok? O Brasil, num plano interno, que é aqui dentro do nosso país, é a ideia de autonomia. A autonomia, ela pressupõe interno. A autonomia dentro do Brasil significa dizer que todos os estados-membros e os municípios têm a sua autonomia político-administrativa. E soberania, por outro lado, está ligada ao plano internacional, ao plano externo. Então, soberania pressupõe plano externo, ou seja, significa dizer que o Brasil ele é soberano em relação aos outros países. Não podemos admitir e não devemos admitir nenhuma ordem de nenhum outro estado externo, que são os outros países, aqui dentro, entendeu? O Brasil ele é soberano. Falando nesse plano externo, em relação aos outros países, ele é soberano para fazer as suas leis, para poder se organizar da forma que ele, que melhor lhe convier e da forma que está estipulado na Constituição Federal. Então, macete, soberania ligada à ideia de plano externo e autonomia ligada à ideia de plano interno. Artigo 2º. Todo o poder do município emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição da República e desta lei orgânica. Esse artigo, pessoal, deixa claro, a ideia da democracia, não é? Isso aqui nada mais é que democracia, qual que é o principal, o ponto-chave de um regime democrático de governo? O poder emanar do povo. O poder está nas nossas mãos, não é? Somos nós que de 4 em 4 anos vamos lá nas urnas eletrônicas escolher os nossos candidatos. Então, todo o poder emana do povo. O artigo 2º da lei orgânica nada mais nos mostra do que a democracia, ok? Parágrafo 1º. O exercício indireto do poder pelo povo no município se dá por representantes eleitos pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, na forma da legislação federal e por representantes indicados pela comunidade, nos termos dessa lei orgânica. Uma atenção aqui, nesse parágrafo 1º, a palavra sufrágio e voto. Não são sinônimos essas expressões, tá? Muito importante isso, porque as pessoas acham de forma errada que sufrágio é voto. Não, um é uma coisa, o outro é outra coisa. Sufrágio é o direito que você tem, entendeu? É o direito que você tem de votar. Sufrágio é o direito. Voto é a forma pela qual você exerce esse direito. Então, lembrem-se, sufrágio é o direito que nós temos de votar e voto é o ato, é a forma pela qual a gente exterioriza esse direito, que é o sufrágio. Beleza? Parágrafo 2º. O exercício direto do poder pelo povo no município se dá na forma desta lei orgânica mediante: inciso 1, plebiscito; inciso 2, referendo; inciso 3, iniciativa popular no processo legislativo; inciso 4, participação na administração pública; e inciso 5, ação fiscalizadora sobre a administração pública. Vamos explicar cada inciso. Inciso 1, plebiscito. O que é um plebiscito? Plebiscito nada mais é do que uma consulta prévia,
feita à população antes da edição de um ato normativo ou de uma lei. O legislativo, antes de editar, o legislativo tem uma ideia, uma melhoria, né, que ele acha que vai, ao criar aquela lei, a criação daquela lei vai ser melhor para o país. Porém, ele faz essa consulta prévia para a população, é o plebiscito. O plebiscito nada mais é do que isso, é uma consulta prévia feita à população sobre a edição de uma lei ou ato normativo. Ressalte-se que no plebiscito, como eu falei, é uma consulta prévia, a lei ou o ato normativo ainda não foi editado. Entenderam? Inciso 2, referendo. Referendo nada mais é do que o contrário do plebiscito. O referendo, ele é uma consulta posterior. A consulta feita à população posteriormente à edição do ato ou da lei normativa. O legislativo vai lá, edita, faz a lei ou o ato normativo, deixa ela pronta e faz a consulta para a população. Então, a diferença entre plebiscito e referendo é apenas temporal, é o momento que ela é feita. Plebiscito, antes da edição da lei ou do ato normativo. Referendo é uma consulta após a edição do ato ou do ato normativo ou da lei. Tranquilo? Então, vamos lá. Inciso 3, iniciativa popular no processo legislativo. O que significa isso? Iniciativa popular no processo legislativo, pessoal, nada mais é do que nós, o povo, nós podemos propor um projeto de lei para a Câmara Municipal. Porém, segue alguns pré-requisitos. E o pré-requisito principal dessa propositura de projeto de lei à Câmara Municipal pelo povo, por nós, é o quê? Recolhimento das assinaturas de pelo menos 5% do eleitorado municipal. Tá? Então é isso aí que seria a iniciativa popular no processo legislativo. É o poder que o povo tem de propor a edição, a criação de leis perante a Câmara Municipal com o recolhimento de pelo menos as assinaturas de 5% do eleitorado municipal. Inciso 4 e inciso 5, eles são explicados no parágrafo 3º. Vejamos, parágrafo 3º. A participação na administração pública e a fiscalização sobre esta se dão por meio de instâncias populares, com estatutos próprios aprovados pela Câmara Municipal. Então, da leitura desse parágrafo 1º, percebemos que a participação na administração pública, bem como a ação fiscalizadora sobre a administração pública, elas vão se dar através de quê? Através das chamadas instâncias populares. Porém, essas instâncias populares, elas têm que ter obrigatoriamente estatutos próprios e esses estatutos próprios têm de ser obrigatoriamente aprovados pela Câmara Municipal. Artigo 3º. São objetivos prioritários do município, além daqueles previstos no artigo 166 da Constituição do Estado. Inciso 1º. Garantir a efetividade dos direitos públicos subjetivos. Inciso 2. Assegurar o exercício pelo cidadão dos mecanismos de controle da legalidade e da legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos. Inciso 3. Preservar os interesses gerais e coletivos. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem distinção de origem, cor, raça, sexo, credo religioso, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Inciso 5. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. Inciso 6. Priorizar o atendimento nas demandas da sociedade civil de educação, saúde, transporte, moradia, abastecimento, lazer e assistência social. Inciso 7. Preservar a sua identidade, adequando as exigências do desenvolvimento à preservação de sua memória, tradição e peculiaridades. Inciso 8º.
valorizar e desenvolver a sua vocação de centro aglutinador e irradiador da cultura brasileira. Parágrafo único. O município concorrerá, nos limites de sua competência, para a consecução dos objetivos fundamentais da República e prioritários do Estado. O que esse parágrafo quer dizer? Que o município, ele vai cooperar, ele fará de tudo para a consecução, para que consiga. O município vai fazer de tudo para conseguir que se realize os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e prioritários do Estado. Aonde vocês encontram os objetivos fundamentais da Constituição da República e os objetivos prioritários do Estado? De cara eu já falo para vocês, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, eles estão expressos no artigo 3º do texto da Constituição Federal. Artigo 3º, lá vocês vão ver os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E os objetivos prioritários do Estado, vocês vão encontrar expressos no artigo 2º da Constituição Estadual de Minas Gerais. Tranquilo? Passamos então, pessoal, para a análise do título 2. Falamos agora, do título 1. Então, pessoal, vamos finalizar aqui a parte das disposições preliminares, que seria o título 1, e vamos adentrar no título 2, que seria dos direitos e garantias fundamentais. Esse título 2, pessoal, vocês vão perceber que o texto dos artigos e dos parágrafos dele se assemelha muito com o texto do artigo 5º da Constituição Federal. Fazendo a leitura, vocês vão perceber isso.